mais uma vez o professor Ricardo Tupiniquim. Alegria estar novamente recebendo ao nosso público do Leituras de África, numa mesa de peso. E aí, qual é o caso? A mesa sobre o tema Memória, Patrimônio e Cultura Afro-Brasileira na Educação, que será mediada por Reinaldo Moreira, que é mestrando em Ensino, Linguagem e Sociedade pelo UNEB de Caetité, portanto, é coisa nossa, é membro do Leituras, mas com ilustres convidados, o professor da UESC, Universidade Irmã da nossa UNEB, né, a Estadual de Santa Cruz, doutor Lúcio Figueiredo de Rezende, né, e também a presença do professor Jairo Rodrigues da Silva, da cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, Samavi, como é conhecida pelas pessoas que transitam por ela e que admiram a Cidade Sorriso, acho que é esse o nome, Cidade Sorriso, né? Que é Santa Maria da Vitória, cidade onde eu tenho grandes amigos. O professor Jairo, ele é historiador e é também artista plástico, e na condição de artista plástico, ele é o guardião do acervo de Mestre Guarani, que é um importante nome, tá, das artes plásticas sertanejas. Eu passo a palavra para o condutor desta mesa, que é o nosso Reinaldo, nosso mestrando, tá? E nosso membro do Leituras de África. Cumprimento a todos e todas. A satisfação de estar participando de uma das expressões da arte negra no Alto Sertão da Bahia, que vem sempre fortalecendo essas discussões, esses debates, elencando também aqueles que fizeram parte e que fazem parte do enaltecimento da cultura afro-brasileira. Cumprimento os professores da Rede Municipal de Santa Maria da Vitória, dizer da satisfação de estar transmitindo também, juntamente com os nossos parceiros, Jairo Rodrigues, professor da Rede Estadual de Educação de Santa Maria da Vitória, um profeta da cultura santamariense. Dizer também da satisfação de estar recebendo o professor Lúcio Rezende, que é um pesquisador, um estudioso da arte afro-brasileira. De certo modo, vai trazer também, a partir do seu olhar, um mineiro que apaixonou pelo São Francisco, se tornou baiano, né, de coração, um engrandecimento dessa live. Então, esta minha fala, ela começa a situar o São Francisco no seu aspecto social, econômico e cultural. Vamos focar mais na parte cultural e que, de certo modo, durante um longo tempo, as embarcações do São Francisco foram a mola impulsionadora da economia e, automaticamente, da cultura do Vale. Eu quero chamar o professor Jairo Rodrigues para, a partir do seu ponto de vista histórico, ele trazer essa contextualização desse vale, né, que é o berço, né, das águas brasileiras, né, conhecido como o Nilo brasileiro. Meus queridos companheiros aqui, né, desse projeto, né, relacionado à cultura de África, né, e o meu amigo, professor Reinaldo Moreira, né, quero agradecê-lo aqui pelo convite, esse bom convite é oportuníssimo, né, levando-se em conta, né, o momento que nós estamos vivenciando, né,
assim, de ver os ataques à cultura, né? Assim, as liberdades democráticas, né? E nesse momento nós temos que estar muito atentos, né, para não deixar que o patrimônio, a memória, né, seja atingida, como já está sendo, né, de forma mais assim, né, vamos dizer, né, violenta, né? Temos que evitar isso, né, e de alguma forma procurar alternativas de superação. Então, eu fiz essa pequena saudação para, né, iniciar a nossa conversa, né? Eu encaro assim como um momento especial essa roda de conversa, né? Então, minha gente, como o Reinaldo acabou de falar, do ponto de vista da contextualização, assim, do ponto de vista geográfico aqui da nossa localização, né? Nós estamos aqui no Vale do Rio Corrente, né? Região que faz parte da bacia do território do Rio Corrente, né? Numa denominação mais ampla, né? Chama-se Além São Francisco, né? Isso na denominação de alguns, né, geógrafos, né? Entre eles, né, um dos mais importantes da nossa história, o Teodoro Sampaio, né, que esteve aqui na nossa região no final do século XIX, né, 1870 aproximadamente. Ele empreendeu uma viagem a partir da Foz, em Penedo, em Alagoas, até Pirapora. Não chegou aqui a Santa Maria da Vitória, mas ele passou pela cidade de Bom Jesus da Lapa, não é? E fez algumas análises, algumas, né, narrativas importantes de como era a região naquele período. Então, é exatamente neste período que começa o processo da povoação aqui no Vale do Rio São Francisco, né? Todos nós sabemos que essa povoação é oriunda, né, do fluxo migratório originário no Rio das Velhas, localizado no estado de Minas Gerais. Então, esse fluxo migratório vai descendo o rio e adentra, né, pela foz, nas imediações da cidade de Sítio do Mato, adentra a foz do rio Corrente, né? E então, como o Reinaldo acabou de explicar, naquele período não havia estradas de rodagem, não havia nenhuma outra forma de comunicação a não ser a via fluvial, né? Rio São Francisco e seus afluentes, né? Era a única forma de se chegar a essas regiões mais distantes, né, do litoral brasileiro, certo? Então, fruto desse fluxo migratório, né, nós vamos ter uma série de transformações sociais, econômicas, políticas e principalmente culturais, né? Principalmente do ponto de vista dos entrepostos que foram se abrindo ao longo do trecho ribeirinho, né, para atender às necessidades dos navegadores, né, dos comerciantes, né, fluviais daquele período, né? Então, nós sabemos que entre esses portos que foram inaugurados, né, para atender à necessidade dos navegadores e dos ribeirinhos, se destaca o porto de Santa Maria da Vitória, que naquela época não se chamava esse nome, chamava-se apenas porto, né, porque daqui saíram as mercadorias que eram comercializadas rio abaixo, né? Principalmente os produtos originários da cana-de-açúcar, levando-se em conta que aqui era uma região propícia, né, às terras férteis, né, muitos alagadiços, né, que permitiu o plantio e o sucesso do processo de produção dos derivados da cana-de-açúcar, né, que todos nós sabemos, vai se destacar a rapadura e a cachaça, não é? Então, esse pequeno porto embrionário foi crescendo ao longo do tempo, até se tornar vila, posteriormente um arraial de razoável, né, comércio, e só no começo do século XX é que esse arraial vai ser transformado, vai ser emancipado como cidade. E aí começa a longa história do desenvolvimento da nossa cidade de Santa Maria da Vitória. Então, nesse contexto, nós vamos ter um período áureo da cultura quando se refere ao processo de navegação no Rio São Francisco para atender o fluxo, né, do comércio intenso que havia entre o vale e as regiões rio abaixo, né, até
a região do norte da Bahia, precisamente nas cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no estado de Pernambuco, né? Levando-se em conta que Petrolina e Juazeiro são duas cidades irmãs, né? Unidas por uma ponte, não é? Então, é nesse contexto que vai surgir, né, ao longo do final do século XIX para início do século XX, né, uma manifestação cultural genuína na nossa história cultural, as carrancas do São Francisco, as carrancas do Rio Corrente, não é? Então, nós sabemos que existiram inúmeros, né, dezenas de escultores, de hábeis, né, artesãos da madeira, né, nós sabemos disso, não é? Mas, entre tantos, um deles vai se destacar pela sua qualidade criativa, né, pelo seu potencial criativo e também pela quantidade. Guarani, ele foi considerado o mais produtivo escultor de carrancas do seu período e o mais qualificado do ponto de vista do nível, né, da expressividade das suas obras, não é? Então, nós temos, a partir do momento em que Guarani entra em cena, isso não quer dizer que ele foi o pioneiro, claro, é evidente que já existiam carranqueiros anterior a Guarani, carranqueiros que produziam diretamente sob encomenda para os donos de barcas, né? Mas Guarani, ele teve, no seu período mais produtivo, né, a preferência da maioria dos barqueiros, dos donos de barca, e, consequentemente, ele atendeu a esses pedidos, e a partir daí ele passou a ser muito conhecido ainda no seu tempo. Na Guarani, ele já era uma celebridade no Vale do Rio Corrente, muito antes de ser descoberto pela ciência, muito antes de ser pesquisado, de ser estudado, graças à sua ampla convivência, né, com a cultura fluvial, né, levando-se em conta os aspectos de natureza, assim, vamos dizer, supersticiosa. Ele realmente ele se identificou com a cultura do imaginário popular, levando-se em conta que a carranca, no começo, era apenas uma peça de decoração da barca, era para tornar a barca mais bonita, mais atrativa, e, consequentemente, trazer também prestígio para o seu proprietário. Havia todo esse contexto na época, né? Mas Guarani ainda, nesse momento inicial, evidentemente, não tinha ainda consciência do valor do que ele produzia. Isso só vai acontecer quase meio século depois, já em 1940 para 1950, quando as carrancas começaram a desaparecer em consequência da desagregação do comércio fluvial em decorrência das leis que, de alguma forma, limitavam o trabalho semi-escravo daqueles trabalhadores chamados remeiros. Eles não tinham nenhum apoio do ponto de vista jurídico para ter dignidade como trabalhadores. Então, as leis, que já vinham desde o período colonial escravocrata, vinham cada vez mais arrochando os proprietários a não exercitar aquele tipo de prática exploradora da mão de obra dos remeiros. Então, as carrancas foram desaparecendo, consequentemente, com o desaparecimento das barcas. Elas foram abandonadas às margens dos rios e algumas foram até desmontadas, né? Algumas, né, incendiadas, uma série de desastres aconteceram, né? Sem contar com os naufrágios. Então, nesse período, Guarani já estava com quase 80 anos de idade. Guarani nasceu no dia 2 de abril de 1882. Então, em 1940, já estava com mais de 50 anos de idade. Já era uma figura, né, de destaque. Quando aproxima-se os anos 60, ele já está com quase 80 anos de idade. Isso leva a crer que foi tardiamente a descoberta de Guarani, mas oportuna, levando-se em conta que, se não fosse naquele momento, consequentemente, ele teria passado anonimamente pela história, não é? Então, graças, evidentemente, a uma
a uma pesquisa realizada por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Paulo Pardal. Paulo Pardal era oceanógrafo, professor de engenharia naval da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e recebeu uma bolsa de estudos para exatamente pesquisar o porquê do desaparecimento das barcas. Então, ele empreende uma viagem a São Francisco para esse fim. E, ao terminar a pesquisa, ele conclui que 2/3 das carrancas que ele catalogou pertenciam a um só autor, e esse autor era Francisco Bicuíba de Lafuyente Guarani. É quando ele retorna ao São Francisco para uma pesquisa exclusiva sobre o mestre Guarani. Na sequência, nós vamos abordar, a partir daí, quais as razões, né, que levaram ao reconhecimento tanto da arte de Guarani como do mérito do seu autor. Então, Jairo, diante dessa explanação histórica, diante da nossa história, da nossa memória, do nosso patrimônio ribeirinho, do Rio Corrente, um grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, trouxe, né, que Guarani, ele conjurou os seres malévolos das águas com o poder de suas mãos, meio espanholas, meio índias, totalmente brasileira. Esse poeta, um dos maiores do século XX, e eterno Drummond, ele traz essa árvore genealógica de Guarani em formato de poema, né? Um poema chamado Centenário do livro Amar-se e Aprenda Amando. Essa genealogia de Guarani, indígena, africana, espanhola, trouxe algum contributo para isso que você vem expondo a respeito da sua obra? Guarani é descendente direto de africanos, né? Consta na sua biografia que Guarani é bisneto de um frei espanhol chamado José de Lafuyente, que residia na capital do estado, a cidade de Salvador. Por conta das leis, né, e das determinações do Marquês de Pombal, isso ainda no século, né, no final início do século XIX, né, e esse processo de perseguição aos estrangeiros que aqui habitavam, né, o nosso país, né, ele teve que tomar uma decisão, ou voltar para a Espanha, diante da determinação do Marquês de Pombal, que até então governava o Brasil, né, no começo do século XIX. Ele, ao invés de voltar para a Espanha, ele se refugia no Rio São Francisco, num lugar chamado Capim Grosso, que até então pertencia à cidade de Juazeiro. Posteriormente foi emancipada também, né? Resultado, este frei amaziou-se com uma senhora africana chamada Maria Bicuíba. Do acasalamento do frei José de Lafuyente com Maria Bicuíba, né, descendentes de africanos de Moçambique, vai nascer Plácido Bicuíba de Lafuyente. Plácido Bicuíba casa-se com outra africana, e desse acasalamento vai nascer Cornélio Bicuíba de Lafuyente. Cornélio Bicuíba casa-se posteriormente com uma índia, Marcelina, do Espírito Santo Guarani, e desse enlace vai nascer, entre tantos outros filhos, o mais novo, ou seja, o último filho de Cornélio com Marcelina, é exatamente o mestre Guarani. Então, olha bem, Guarani tem na sua genealogia a descendência espanhola do frei, a descendência africana da sua bisavó Maria Bicuíba, da sua avó africana casada com Plácido e do seu pai Cornélio, que era casado com uma índia. Então ele tem na sua genealogia África, Espanha, indígena e português. Então, o poema de Carlos Drummond de Andrade eu considero a mais destacada homenagem que Guarani recebeu em vida, porque Carlos Drummond não conheceu o Guarani pessoalmente, mas ele visitou uma exposição de Guarani em 1980, 81, por aí, na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo Ministério da Marinha. E era amigo pessoal de Paulo Pardal, então ele teve o convite para visitar a exposição. Ao sair da exposição de Guarani, ele escreveu uma crônica, publicada no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e, posteriormente, o poema denominado Centenário. Guarani já estava com
já aproximando os 100 anos, em 1982. Ele nasceu em 1882. Então, em 1982, ele completaria 100 anos. O poema chama-se Centenário. E no começo do poema, ele exalta exatamente esta ancestralidade africana, indígena, espanhola e portuguesa do grande mestre Guarani. Então, a origem étnica influenciou diretamente o processo criativo do mestre Guarani. Nós vamos analisar aqui na nossa conversa quais as características que determinam essa influência direta da cultura africana. Conhecemos muito o Guarani pela arte carranqueira, né? Ele não foi só o carranqueiro. O seu início, né, na sua vida artística começou por influência também da Romaria do Bom Jesus da Lapa e a devoção na nossa região bastante fluida. Ele lançou, né, como artista, já genuíno mesmo, a partir, né, das imagens, né, da escultura dos ex-votos e também da arte imaginária. O Clarival do Prado Valadares considera os ex-votos esculpidos por Guarani como uma das expressões mais fortes da arte popular brasileira. Ele, a partir do seu conhecimento da arte popular, ele chega, por exemplo, a considerar este leão, que é um adereço de um presépio que Guarani construiu, chegando a caracterizá-lo como a maior expressão da arte popular, a partir desse leão. E este Cristo, né, ele chega a compará-lo a Aleijadinho, desde o sofrimento do Cristo, a mutilação do Cristo. Guarani, sem ter nenhum contato com Aleijadinho, ele chega a... Ele não fala de superá-lo, mas a uma paridade artística com os mesmos valores dos profetas, com os mesmos valores das obras que o Aleijadinho esculpiu lá em Ouro Preto. Guarani, no interior da Bahia, na região de São Francisco, isolado de todas as outras partes do mundo, a partir da sua, como é que diz, da sua tenda, da sua oficina, ele consegue chegar a essa exuberância, a esse expressionismo através da arte imaginária. Então, esta outra habilidade de Guarani é pouco divulgada assim nos seus artigos, né? Quer dizer, nos artigos escritos sobre ele, né? Porque foi um exercício que ele dedicou paralelamente ao exercício criativo da produção de carrancas. Mas, por ter sido uma atividade no período inicial da sua carreira artística, essas peças não ganharam assim a notoriedade das carrancas, evidentemente. Mas foi muito importante para o seu processo de crescimento artístico, né? Guarani, de certa forma, como a Reinaldo acabou de falar, teve influência direta do barroco, né? Ao produzir imagens de santo, né? São José, São Francisco, Jesus menino, Jesus adulto, Jesus crucificado, Maria, né? E outros santos mais, de acordo com a encomenda de quem, né, procurava o mestre, ele produzia. Teve um período que ele dedicou à produção de presépios, né? Presépios natalinos para decorar as lapinhas no período entre o dia 25 de dezembro a 6 de janeiro, o período chamado assim né, da ritualística, né, que homenageia o nascimento de Jesus, não é? Então ele produziu muitas peças de madeira para decorar as lapinhas, pequenas vaquinhas, né, usando a madeira umburana, cavalinhos, né, carneiros, entende? Miniaturas de carros de boi, miniaturas, né, de roda de engenho, né? Miniaturas de roda d'água, entende? Consta que ele produziu um presépio com 64 peças, e esse presépio era móvel, ele era mecânico, ou seja, uma mecânica movida a manivelas e rodas dentadas, né?
de tal forma que, quando as pessoas chegavam na Lapinha de Guarani, ele próprio era devoto, né, da homenagem a Jesus, no período natalino. Quando as pessoas chegavam à Lapinha de Guarani, o presépio estava montado com 64 peças diferentes e estático. O Guarani, então, se refugiava num quarto paralelo à sala onde ele recebia as visitas, onde estava montado o presépio, e começava a mover as manivelas. E esses 64 bonequinhos se movimentavam numa dinâmica como se fosse assim, um casamento na roça, uma roda d'água jogando água, né? Cavalos passando, boizinhos passeando pelo pátio, né? Pelo pasto, né? Pessoas caminhando, namorados, né? Músicos tocando instrumentos, tudo isso em miniatura de, no máximo, 10 a 15 centímetros cada peça. Segundo Claudomiro Santos de Moraes, o grande cientista, né, sociólogo, também santamariense, ao escrever um artigo sobre o Guarani, ele falou que neste presépio, o Guarani exercitou o seu lado da Vinci, né, uma alusão a Leonardo da Vinci, que era também inventor, não é? Porque, para fazer movimentar esses bonecos, cada um com um movimento diferente, você precisava ter um conhecimento da mecânica, né? E a mecânica precisa para produzir aquelas rodas dentadas que se encaixavam no eixo, né, em espiral, que ao mover manivelas e com cordões né, e aviamento, uma série de coisas, era uma coisa incrível. Então, esse presépio nós não alcançamos, nem eu nem Reinaldo, mas nossos pais alcançaram. Meu pai falava que ele, quando jovem, visitava a Lapinha do Guarani e ficava impressionado com aquilo. Então, é uma outra, né, vertente do processo criativo do mestre Guarani, imaginário, e outra atividade que ele também desenvolveu foi a fabricação de móveis. Então, Guarani foi um exímio carpinteiro, um exímio, né, produtor de peças, uma mesa, um estante, né, móveis para a sala, para a cozinha e assim por diante, certo? Foi também exímio fabricante de dornas, de tonéis para envelhecer cachaça ou transportar água, né, em lombos de animal. Essas dornas eram produzidas na madeira de piquezeiro, né, que é a madeira resistente. O Guarani era hábil, ele pegava a madeira, um tronco inteiriço, ocava um tampão em cima, um tampão embaixo e uma torneirinha. Eu disponho no meu acervo de uma peça dessa doada pelo próprio Guarani. É uma peça incrível, eu tenho inclusive as ferramentas que ele usava para fazer esta peça. Então, olhe quanto o Guarani era, assim, multiforme, vamos dizer assim, né? Além de artesão, ele também dedicou a outras atividades, inclusive uma atividade interessante, que é uma atividade burocrática, né? O Guarani foi juiz de paz em nossa cidade. Era o homem responsável pelos atos cartoriais, casamentos, batizados, né? E pequenos atos cartoriais, como um homem de confiança da justiça, pela seriedade e a honestidade pelo qual marcou a sua personalidade de um homem assim, indôneo, um homem, né, ilibado, e que ninguém botava em xeque a sua honradez, não é? E, além disso, foi funcionário do Ministério da Agricultura para acompanhar os processos, né, de observação das oscilações do limite das águas do Rio Corrente. E essa informação era obtida diariamente. Ele ia ao rio, lá tem uma régua e um mecanismo na beira do rio, né, parecendo assim um míssil, né, algo interessante, e ali ele transmitia essas informações para o Ministério da Agricultura para os processos, né, de acompanhamento, né, das oscilações da água do Rio Corrente. O Guarani foi, durante 35 anos, observador pluviométrico do Rio Corrente. Então, era músico, né, da banda 6 de Outubro, tocava bombardine, né, tocava clarinete, né? Influenciou o seu filho mais velho, o Baldino, não só a fazer carrancas, como também a ser músico. Influenciou o seu filho Francisco, xará do pai, Francisco Guarani, né, que também era músico da Filarmônica, né? Então, ele exerceu assim, essas missões, tudo paralelamente, né? Era um homem que saía de uma atividade para outra e demonstrava a mesma capacidade, a mesma competência das atividades que ele desenvolvia com relativa, né, tranquilidade, né, e desenvoltura. Então, Jairo, assim, nesse universo são franciscano, aqui no Vale do Corrente, né, que faz parte da Bacia de São Francisco,
tudo isso acontecendo, toda essa efervescência da arte de Guarani. E aí vai aparecer, né, um pesquisador, do Paulo Pardal, que foi seu principal biógrafo, né, e também um elevador, né, um analista, né, da sua obra a partir da sua estética, né, a partir da sua morfologia, a partir da sua plasticidade artística. O Paulo Pardal pega Guarani e lança no mundo, né, no universo da arte. Então, da fotografia, nós estamos vendo aí Paulo Pardal ao lado de Guarani, exatamente em frente à casa de Guarani, aqui no Centro Histórico de Santa Maria da Vitória. Essa casa não existe mais, houve um descuido do governante da época, né, de não adquirir a casa para transformar em museu. Existem outros projetos para tentar resgatar a memória de Guarani. Então, Paulo Pardal é considerado o descobridor de Guarani e o mais destacado biógrafo, né, e também colecionador. Paulo Pardal, o seu acervo hoje está preservado na cidade de Cassimiro de Abreu, faz parte da grande RJ, né, da metrópole carioca, e não pertence mais à família de Paulo Pardal. Segundo consta, esse acervo foi vendido para um rico, né, comendador português chamado João Berardo, né? Mas a importância de Paulo Pardal para assim, o início e, consequentemente, a divulgação intensa e o reconhecimento do devido valor do grande mestre das carrancas se deve a Paulo Pardal. O Museu de Arte, que pertence ao Ministério da Cultura, Edson Carneiro, do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Popular da cidade de Salvador da Bahia, localizado no Solar do União, no atual Museu de Arte Moderna, não é? No Museu de Arte da cidade de Ouro Preto, Museu da Inconfidência, né? Museu de Arte Popular da cidade de Belo Horizonte. Então, nós sabemos que existem várias peças de Guarani nessas instituições, sem contar com as coleções particulares. A coleção do grande paisagista, né, e arquiteto e urbanista brasileiro Roberto Burle Marx. E os museus de outros países, como o Museu de Arte Naval de Paris, o Museu do Homem da Cidade do México, né, o Museu de Arte Contemporânea da Bélgica, né, em Bruxelas, e assim por diante. Então, Paulo Pardal é exatamente a figura mais destacada nos estudos e pesquisas sobre a obra e a vida do grande mestre Guarani. Ele divide, né, a obra de Guarani em fases, primeira, segunda e terceira fase. E a partir do seu estilo, né, da abastada cabeleira, né, da plasticidade que Guarani inseriu. Nenhum outro carranqueiro da época, né, atentou a isso. E Guarani, na verdade, ele, a partir do seu instinto, né, como ele mesmo em entrevista dizia, né, coisa que ele tirava da cabeça, né, coisa que dom que Deus dá para o indivíduo, ele disse que inseriu essa cabeleira, né, para a coisa ficar mais bonita, né, mais ondulada, e de certo modo o Pardal pega essa coleção de Guarani e classifica em fases. O professor Jairo vai dizer a respeito dessas fases e da importância, né, porque aí Guarani já deixa de ser aquele artista genuíno da arte popular e passa a ser um autodidata, mas não como desmerecimento, mas como um artista de altíssima qualidade e que tem um toque genial prático dele. Exatamente. Na classificação de Paulo Pardal, no seu livro Carrancas do São Francisco, que é o livro pioneiro, né, da inserção das carrancas no contexto da arte popular brasileira, ele classificou em 3 fases, primeira, segunda e terceira. A primeira fase é exatamente essa primeira carranca. Observem que ela tem uma expressividade chamada assim, zooantropomorfa, ou seja, ela tem cara de gente e cara de bicho ao mesmo tempo. Tem um bigode de gente, tem os olhos, né, a sobrancelha e a cabeleira de leão. Então, é uma carranca zooantropomorfa. E pelas características, né, das marcas do tempo, rachado pelo sol e a chuva, não é? Essa carranca, naturalmente, foi usada na proa de barca durante décadas. Então, ela sofreu todo o processo da intempérie, né? Esta é uma carranca original, genuína, da primeira fase de Guarani, provavelmente
até período inicial, 1920 a 1930. A segunda fase de Guarani é quando ele começa a ser estudado, já sendo reconhecido como artista genial. Ele sentiu a necessidade de identificar as suas obras, não só denominando-as, como também assinando como autor dessas obras e identificando a cidade, né, que ele habitava e, consequentemente, preocupado com a imagem, né, que ele poderia transmitir, né, de uma cidade cultural para a humanidade, né, que de fato isso foi reconhecido depois. Então, esta caracteriza a segunda fase. A terceira fase de Guarani não tem muita diferença da segunda, apenas o que caracteriza de forma mais definida é que a terceira fase de Guarani foram carrancas produzidas especialmente para colecionadores, levando-se em conta que, neste período, a partir dos anos 50, quando a navegação começa a ser desmobilizada por conta, né, do que eu acabei de falar há poucos minutos, não é? Então, não havia mais necessidade de Guarani produzir carrancas com o mesmo aspecto expressivo de espanto ou de medo, além de usar as cores preferidas do mestre Guarani: preto, vermelho e branco. Preto, a cabeleira; branco, o corpo e o rosto da carranca, a face, e a língua e a boca de vermelho e os dentes de branco. Essa é a característica principal da terceira e última fase de Guarani, já num período em que ele já estava idoso e produzindo carrancas especialmente para os colecionadores. Outra criatividade de Guarani, da sua arte, exclusivamente dele, ele dá nomes, né, a essas suas peças. Né? E a cada nome curioso, né? Por exemplo, Chipã, Curupema, Curupã, né? Marido de Curupema, Capindago, Murutã, Salaú, Jerome, Pajé, Zumbi. E ele traz um toque disso, não por acaso. Né? O Guarani, ele genialmente, ele cria esses nomes da sua ancestralidade também, que de certa forma é dado, né, tanto do indígena quanto do africano. Tá? Ele faz essas menções à sua ancestralidade. Então, como o Reinaldo acabou de falar, né, o Guarani sofre a influência direta da cultura africana, da cultura indígena, da qual ele é um descendente direto. Então, os nomes são identificados com essas culturas. Por exemplo, Pajé, né, vem de origem indígena; Pirajá, de origem indígena; né? Zumbi, de origem africana; né? Jubé, de origem indígena; Curupã, de origem africana, de origem indígena. Então, Guarani, ele viajava nesse universo morfológico, né? Ele costumava dizer que esses nomes pintavam depois que ele terminava a obra, que vinha o estalo, qual a denominação que ele ia batizar aquela obra, aquela carranca, não é? Dessas que foram listadas aqui, que o Reinaldo selecionou, 2 estão aqui em Santa Maria da Vitória. Zumbi, que pertence a um médico, doutor Aziel Borges de Almeida, que era um médico particular de Guarani, era um médico geriatra que cuidava da saúde do mestre até o fim da vida, e em gratidão, Guarani o presenteou com a carranca Zumbi, que o doutor Aziel guarda com um ciúme, né, como nós dizemos aqui entre nós, né, só falta dormir com a carranca e passar talco pompom, né, e brilhantina glostora, né. Então, olha bem. E Jubé pertence também a um empresário recentemente falecido na nossa cidade, aqui próximo à cidade de São Félix do Coríbe. E uma terceira carranca que pertence à minha coleção e foi presenteada por um grande amigo, né, essa carranca ficou mais de 40 anos em Salvador, está em minhas mãos há quase 20 anos, essa carranca tem quase 60 anos, datada de 1964, chamada Bitazaro, não é? Também de origem africana. Então, são carrancas da terceira fase de Guarani, tanto Jubé, como Zumbi e Bitazaro. As 3 carrancas que estão ainda em nossa cidade, as únicas. Já pesquisamos, não existe mais, porque o assédio sobre a obra de Guarani, enquanto ele viveu, era muito grande, e depois as pessoas que dispunham das obras dele aqui na cidade foram presenteando instituições e amigos e parentes que moram fora. E nós perdemos boa parte do acervo de Guarani original. Então,
aí a razão, né, dessa, né, morfologia tão exótica, né, que ele escolheu para batizar suas obras. Aí a gente tem algumas publicações, né, a partir do Pardal, tanto os jornais, já citado pelo professor Jairo, quanto revistas, periódicos, por exemplo, a revista Cruzeiro, a partir das fotografias de Marcel Gautireau, fotógrafo mundialmente conhecido, que veio ao São Francisco, né, fotografar algo da sua expressividade, da sua cultura, e o que mais chamou a atenção foi as fotografias, né, das carrancas, que hoje os principais museus, né, principalmente no Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, que traz um acervo extraordinário das obras de Marcel Gautireau. E ele publicou isso na revista Cruzeiro, início dos anos 50. Posteriormente, o Audálio Dantas publicou na revista Realidade. Audálio Dantas, um presidente do Sindicato dos Jornalistas Paulista, uma referência do jornalismo brasileiro. E, além do livro, né, da biografia, um livro com 130, 140 páginas, produzido pelo Paulo Pardal. O 80 anos de Carrancas, também outra publicação importantíssima, quando o Guarani completa 100 anos, e 80 de escultura, tanto o Clarival do Prado Valadares quanto o Paulo Pardal, organizou uma exposição para homenageá-lo. E a exposição teve em Salvador, teve em Recife, em Brasília, Rio de Janeiro, e Guarani foi convidado, né? Ele, como tinha aversão a viajar de avião, ele não quis participar da exposição, ele teve em Brasília, desses 80 anos de Carrancas. A mais recente, né, e assim, atualmente a mais valiosa do ponto de vista estético e agora já mais científico, acadêmico, e com um olhar de vários marchands da arte, e analista também da arte, curadores, foi a Viagem das Carrancas, que o professor Jairo, para concluir a nossa fala, ele vai citar, né, algumas informações importantes dessa última exposição de Guarani sobre a Viagem das Carrancas. Ótimo. Ô, Reinaldo, que legal. Você fez aqui um apanhado muito sequenciado, né? E aqui, pessoal, é uma parte das publicações sobre Carrancas e sobre Guarani. Nós temos uma infinidade, né? Uma bibliografia extensa, né? Sobre as Carrancas e sobre Guarani. Como o Reinaldo já pontuou aqui, eu vou atentar para a penúltima e a última imagem. A penúltima aqui, Guarani, 80 anos de Carrancas. Essa exposição aconteceu em Brasília, a exposição inaugural. Contou com a presença do governador da Bahia na época, o famoso, né, ACM, Antônio Carlos de Magalhães. Ele visitou pessoalmente a exposição. Havia a possibilidade do ditador João Batista Figueiredo comparecer à exposição, né? Teve essa notícia, né, mas ele não compareceu. Mandou o ministro da Marinha, né, representá-lo na exposição. Só que Guarani conseguiu assinar 100 catálogos para os mais destacados, né, frequentadores daquele momento especial na cidade de Brasília, né? Então, esse momento foi especialíssimo, né? Guarani retornou no dia seguinte, também de avião, patrocinado pela Fundação Roberto Marinho, Rede Globo de Televisão, Codevasf, né? E a Mercedes-Benz do Brasil. Era uma figura, assim, muito exótica, a figura de Guarani, né, nos processos de conversação com ele, né? Então, olha bem, a última foto, a Viagem das Carrancas, que aconteceu em São Paulo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa exposição nós consideramos aqui, na minha análise, na análise de Reinaldo e de mais outros interessados na obra de Guarani, a mais importante exposição da era contemporânea, né? Evidentemente, há o maior número de obras que ele teve acesso para fazer um estudo mais completo. Não quer dizer que os estudos de Paulo Pardal, de Clarival do Prado Valadares, de Câmara Cascudo e outros pesquisadores que antecederam são menores, pelo contrário. É a soma de todos esses conhecimentos com algo a mais que ele identificou. Aí, para fechar a nossa prosa aqui, ele identificou o seguinte, que Guarani era
5 ou 6 anos mais velho do que Tarsila do Amaral, 8 ou 9 anos mais velho do que Anita Malfatti, 14 anos mais velho do que Alberto da Veiga Guinar, figuras que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, identificados com a nossa cultura nacional, pode ser considerado o primeiro grande artista popular e moderno do Brasil. Esta conclusão dele nós achamos o ponto máximo. Só para citar uma das grandes admiradoras de Guarani, foi a Liliane Bidel, né? Ele disse que Guarani representa, né, um pedaço do passado, e com a morte de Guarani, foi-se um pedaço da identidade do Brasil. Ela é presidenta, né, do Museu de Paris, né? Um museu também criado especificamente, né, para um comitê internacional dos estudos de figura de proa. Ela disse que, diante das exposições parisienses, ela encontra, né, vários escultores de renome que ficam parados diante das obras de Guarani, buscando explicações, né, pedindo para ela explicações a respeito. A gente, falando dessa importância, desse significado, né, tanto do ponto de vista artístico, humano, genial, que foi o mestre Guarani. Então, eu agradeço a brilhante explanação do professor Jairo, que sempre está um propagador, né, e guardião também dessa obra de Guarani, um devoto, né, da arte. Agradecer ao NEB pelo espaço, né, professor Antonieta pelo espaço concedido, e, de certo modo, aquelas informações, tanto para o meio acadêmico quanto para a educação básica de Santa Maria da Vitória, seja algumas dicas, né, para os nossos estudantes aprofundarem, os professores estar em suas aulas, né, trazendo essas informações, aprofundando mais, com mais afinco, trabalhando didaticamente a sua obra, né, o nosso patrimônio, não só santamariense, né, mas um patrimônio brasileiro. Guarani é um patrimônio brasileiro. A gente precisa, a gente quanto cidade, né, ainda tem uma dívida histórica com o Guarani em relação ao seu reconhecimento na sua terra natal. Mundialmente, o cara de uma expressividade extraordinária chega a se igualar, né, como diz o professor Clodomir Moraes, um gênio da Renascença, tá? Ele até dizia que Guarani era o Michelangelo do São Francisco, né? Chegava a dizer isso. Então, de certo modo, essa é a nossa contribuição. Eu passo a palavra para o professor Lúcio Rezende, que, doravante, né, a partir do seu olhar, dessa arte afro-brasileira, vai propor, né, um passeio rápido pelo mundo da arte, chegando a Guarani e a sua expressividade. Professor Lúcio, por favor. Meus queridos, meu querido professor Jairo, meu querido Reinaldo, satisfação imensa estar aqui. O que eu vou falar é bastante conciso, mas é fruto de uma reflexão de alguns anos como colecionador de arte. E ao meu olhar, um olhar de um cientista, né? Toda a minha formação foi de cientista, oceanógrafo, depois geocientista, depois físico, e depois eu comecei a estudar arte, e agora eu começo a estudar bastante filosofia, começo a adentrar pelas humanidades, né? Guarani era um artista que ele pegou uma tradição, figuras de proa, ele baseou-se numa tradição, ele viu em algum momento no passado uma figura de proa numa embarcação e trouxe essa figura de proa para o Rio São Francisco. Ele baseou-se numa tradição da igreja, das cabeleiras dos santos, e trouxe essa tradição para as figuras de proa. Então ele é um artista de tradição e ruptura, um extraordinário artista de tradição e ruptura, porque ele criou uma arte própria, uma arte que traduz o interior do Brasil como pouquíssimos artistas fizeram. Eu acho Guarani
mais importante do que Aleijadinho. Por quê? Porque ele é de uma genialidade, né, de pegar uma tradição e fazer uma ruptura só com a sua mente, com a sua capacidade de elevação, de produção do belo, tá? Então, considerando a nossa história da arte, eu acho até injusto comparar o Guarani com os nossos modernistas. Nós tivemos modernistas importantes, nós tivemos Portinari, nós tivemos de Cavalcante, tivemos 2 quadros importantes de Tarsila do Amaral. Anita Mafaldi é um artista secundário. Nós não temos muita arte. Nós não tivemos muita arte. A verdade é essa. Nós tivemos elevação espiritual e produção artística de qualidade com alguns artistas populares, ditos populares. Agnaldo Manuel dos Santos, artista afro-brasileiro da Bahia. Guarani. Entre os artistas que fazem parte daquilo que se diz uma arte erudita, porque está ligado a algum movimento, Santos Caldaferi. Santos Caldaferi, se você ver a arte de Santos Caldaferi na Bahia, é uma arte de elevação. E mostra o sertão como poucos artistas. Tá? Então, eu acho que a arte brasileira ainda precisa ser reescrita. A arte brasileira precisa ser reescrita. O papel de Guarani é um papel muito maior do que aquele que está escrito nos nossos livros de história. A gente agradece, né, a brilhante e também aguçada fala do Lúcio, né? Ele, como estudioso de arte, sempre eu digo para ele, né, desse cabedal que ele tem. Né? E agradecer também pela sua presença aqui na Bahia, né? Sempre no São Francisco. Né? Também essa provocação, né? Colocar mesmo para pensar. Né? E a gente está falando de uma academia, né? Tem curso de letras, curso de geografia, né? Curso de biologia, aluno da educação básica, né? Está nos assistindo. Então, isso é importante, né? Porque aguça, né? E é no aguçar que a coisa... a gente pesquisa, né? Busca, estuda e tudo mais. Tomara que, né, um dia a gente, como educadores, né, que somos, um dia esse patrimônio, essa memória, essa cultura, né, tão rica, tão elevada, esteja presente no currículo das escolas. Primeiro, agradecer a vocês 4 um momento privilegiado de aprendizado. Vejam bem, meus colegas de mesa, no chat não aparecem questões, só aparecem elogios. A isso que eu estou dizendo, a esse momento privilegiado de aprendizado que a gente teve aqui com vocês, né, com os 4. E, assim, uma coisa que eu registrei no início da mesa, eu conheço Santa Maria da Vitória, conheço bem a cidade, tenho grandes amigos em Samavi, e conhecia já a obra de Mestre Guarani do mesmo jeito que eu conheço a obra de Osório Alves de Castro, outro ilustre santamariense, escritor do nosso sertão, com a sua magnífica obra Porto Calendário, que a gente pode dizer que antecedeu o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, com igual genialidade, com o registro da cultura do sertão da Bahia, da mesma maneira grandiloquente que depois o Guimarães Rosa vai fazer com o sertão de Minas e também de Bahia, já que a obra se passa também em território baiano. Então, assim, para quem conhece Santa Maria, a obra desses 2 artistas santamarienses ilustres, eu fiquei muito emocionado com a fala. A arte da escultura de Carrancas também não encontra sua raiz lá entre os gregos e os romanos,
que colocavam também cabeças na proa do barco, cabeças das divindades na proa dos barcos quando iam para as navegações. Então, de repente, a obra do mestre Guarani, de fato, vai ter uma ligação também com essa ancestralidade grega, que vai ser reinterpretada tantos milênios depois, dentro da cultura sertaneja, a partir de todas as fontes dessa cultura sertaneja, fontes europeias, fontes africanas, fontes indígenas. O próprio registro dessas esculturas e das embarcações que subiam e desciam os rios da região, como isso aparece também na própria obra do Osório, porque o Porto Calendário que ele retrata é também o porto, né? O porto onde surge a querida Santa Maria. Então, assim, como que aparecem essas embarcações? Vamos contar para o público, de repente até motiva um pouco a galera a se interessar em ler o livro de Osório Alves de Castro, né? Osório. Na fala de Guarani, eu falo tradição, ruptura e genialidade. Guarani, ele se alimentou na tradição das figuras de proa do século XIX. Provavelmente ele viu uma figura de proa em algum local. Provavelmente. E agora essas coisas das tradições dos gregos, elas estão presentes não só nas figuras de proas, mas às vezes você vê embarcações no litoral com olhos. E isso é muito grego. Eu já vi diversas vezes no litoral da Bahia embarcações com olhos, para estar navegando e olhando para onde está indo. Isso é extremamente grego. No Mediterrâneo, o mundo Mediterrâneo. Então, não só as figuras de proa, mas também os olhos nas embarcações. Então, Guarani é tradição, ruptura e genialidade. Porque é muito mais genial do que as figuras de proa do século XIX. E retrata o sertão de uma forma como ninguém. Aí é genialidade, né? Aí é genialidade. Né? E a ruptura dele foi criar essas coisas do imaginário, ter coragem de lançar isso, né? E atingir o mundo também. A arte do Guarani é universal. A arte do Guarani hoje é completamente universal. Professor Ricardo, você me fez lembrar aqui do primeiro capítulo do livro Porto Calendário, né? Começa exatamente no Porto do Tamarindeiro, uma árvore centenária que nós a consideramos a origem, assim, o embrião que fez surgir as primeiras moradias na margem desse porto, que é, na verdade, uma prainha, e ali facilitou o processo de ancoradouro das barcas que vinham buscar e levar mercadorias no comércio intenso fluvial. Então, olha bem, esta árvore ainda existe. Não exatamente a mesma copa do período em que Osório a retratou na narrativa de Porto Calendário. Sim, um broto dessa árvore que surgiu após a enchente, uma enchente que aconteceu aqui em nossa cidade em 1989, em novembro de 1989. Essa árvore ela caiu e a copa foi para dentro do rio. Aí um trabalho intenso aqui dos jovens integrantes da Casa da Cultura, Antônio Lisboa de Moraes, nós fundamos um movimento ecológico de defesa do rio. Nós achamos que era possível recuperar a árvore a partir de um broto que nasceu do tronco principal que estava caído dentro da água. Então, a erosão levou a copa. E foi necessário serrar aquela parte excedente, que não tinha como levantar mais, ela caiu, as raízes levantaram e a copa desceu. Então, olha bem, então, este é o local, cenário do primeiro capítulo de Porto Calendário de Osório Alves de Castro. Ali você identifica o mestre Guarani como personagem. No livro ele é chamado de Chico Bicuíba.
Ali você identifica Cornélio Bicuíba, o pai de Guarani. Ali você identifica Aristides Estrela Preta, um exímio serrador. Eu tenho no nosso acervo, nós temos no nosso acervo do legado de Guarani, o serrote usado por Aristides Estrela Preta. Né? Ali você identifica Fernando 60, que é o dono da barca fabricada lá no porto da Marindeiro. E ele, inclusive, é acidentado, ele falece quando a barca foi jogada ao rio. Ele despencou de uma tábua que fazia a prancha, né? E foi junto. Então, ele faleceu na narrativa de Osório nesse acidente. Então, este cenário que você se referiu aí, das barcas navegando rio acima, rio abaixo, com as carrancas originais, Osório exaltou muito bem ao começar o seu processo narrativo, que vai descendo o rio, né? No fluxo, né, da história, não é isso? Então, as carrancas e as barcas também são elementos da narrativa de Osório em Porto Calendário. Então, o Porto do Tamarindeiro hoje é o nosso ponto, assim, considerado turístico. Eu fiquei muito satisfeito com a resposta do professor Jairo, e, de fato, eu me sinto até, como professor do campus de Caetité, recomendar aos estudantes e aos colegas Sim. a leitura do Porto Calendário de Osório, que é um livro muito bacana e assim, e que é pouco divulgado, é pouco conhecido e que, como eu disse, antecipa Grande Sertão Veredas, né? Em tudo. Então, se Guimarães Rosa é um gênio, o próprio Guimarães reconhece em entrevistas na época e na sua fortuna crítica que antes dele Osório havia escrito sobre esse sertão, né, que tanto foi universalizado pela obra dele. Então, assim, professor Jairo, eu fico muito feliz com sua resposta e, como o senhor deve ter visto, acabei de recomendar aos estudantes de Caetité, aos colegas de Caetité, que leiam essa obra para também entenderem um pouco desse sertão no qual habitamos. Me despeço de vocês, colegas de mesa, me despeço do público da live. A gente agradece, né? Eu agradeço a professora Antonieta pelo espaço, Lúcio, assim, eu sempre... Ele sabe a admiração que eu tenho, né, pela pessoa, meu amigo pessoal, tá? e, como é que se diz, militante das mesmas causas, né? E eu quero, assim, agradecer imensamente, né, à comunidade de Santa Maria da Vitória pela oportunidade também que está intercambiando esse momento dessa live, né, os professores, os alunos, a Secretaria da Educação. Foi brilhante, né? Foi bacana, a gente precisava de discutir isso. A UNEB, na verdade, ela tem abraçado essa questão, abarcado no sentido de uma barca bem grande, né? Carregar isso no seu acervo. É uma pena que a gente está no território da Bacia do Rio Corrente. O campus mais próximo é Bom Jesus da Lapa, mas Caetité não está tão distante, mas assim, a gente tem dificuldade de trazer a universidade para cá, para o meio do povo, né? E esse é o momento que a gente está tendo de proporcionar ao povo a beber, né, dessa fonte tão bacana que foram essas discussões aqui hoje. Então, eu coloco tanto o professor Lúcio, a professora Fernanda, o professor Jairo, né, para nos despedir. Uma pena, passou tão rápido, mas foi muito bom. E, como diz o Guimarães, né, o mais o São Francisco abençoa a gente, né? E aí a gente se coloca à disposição para o agradecimento de vocês, as considerações, né? Professor Lúcio, o convidado externo aí. Satisfação de conhecer a Fernanda, satisfação de rever o Jairo, satisfação de revê-lo, Reinaldo.
muito bom, extremamente bem conduzido. Eu aprendi muito, sempre aprendo, e muito feliz de ter participado. A gente, depois de tanta coisa que a gente aprendeu, a gente nem tem mais o que dizer, né? É só agradecer mesmo ao convite, agradecer por estar com vocês. Nossa, foi de muito aprendizado hoje. Adorei estar com vocês. Quero conhecer Santa Maria. Essa coleção do professor Lúcio deve ser incrível também. Muito obrigado, professor. Professor Jairo, suas considerações. Então, eu agradeço essa oportunidade. Assim, para mim, é muita honra, né, participar. O convite é permanente, a qualquer momento, tá legal? E eu queria encerrar minhas palavras com 2 versos aqui de um dos maiores poetas da nossa cidade, Jeová de Carvalho. Jeová de Carvalho é autor de 4 livros. No seu primeiro livro, chama-se Um Passo na Noite. Ele estreou esse livro com o prefácio do grande escritor baiano Jorge Amado. Nesse livro tem um poema chamado Poema Retrospectivo de Santa Maria da Vitória. Vou recitar só os últimos versos. Vara o peito, búzio a boca, boca aberta, peito morto. Conduz a vara e o peito à reticência do porto. Porto de Santa Maria, que amanhece antes do dia. Muito obrigado. Coisa linda. Estou usando essa camiseta aqui. Então, olha aqui. Aqui dá para ver aqui a carranca de Guarani, 2, e o profeta Daniel do Aleijadinho. Foi um presente da Unesp, de um neto de Osório chamado Paulo Henrique Martinez, né? 2 carrancas de Guarani e o profeta Daniel do Aleijadinho. Muito obrigado a vocês.